Parte 4, capítulo 6. O buquê que tinha feito na fazenda de Grant se balançava entre meus joelhos enquanto eu dirigia, percorrendo o curto caminho de volta até a casa de Elizabeth. Estacionei em frente à propriedade e subi a longa entrada de veículos. Uma suave luz alaranjada brilhava na janela da cozinha. Àquela altura da estação, eu esperava encontrar Elizabeth, já fazendo as degustações noturnas pelo vinhedo, com Hazel em seu colo. Mas parecia que elas ainda estavam terminando de preparar o jantar. Eu me perguntava como ela conseguia cuidar do vinhedo com a bebê e se a qualidade da colheita ficaria prejudicada. Não conseguia imaginá-la permitindo que isso acontecesse. Eu me detive na varanda, espiando pela janela da frente. Hazel estava sentada à mesa da cozinha, numa cadeira de bebê, presa pelo cinto de segurança. Elizabeth tinha lhe dado banho e trocado sua roupa, desde quando eu a vira no jardim. Seu cabelo molhado, mais escuro e cacheado do que antes, estava partido para o lado e preso com um prendedor. Um babador verde amarrado atrás do seu pescoço estava respingado de algo branco e cremoso, e ela lambeu o resto do que tinha comido das pontas dos dedos. Elizabeth estava de costas para mim, lavando a louça. Quando ouvi a água da pia sendo fechada, fui para trás da porta de entrada. Inclinando a cabeça, mergulhei o nariz no buquê que criara. Havia flor de linho, de aveleira e não te esqueças de mim. Rosas brancas e cor-de-rosa, helênium e pervinca, prímula e montes de campânula. Botei musgo aveludado entre os caules bem amarrados, de modo quase imperceptível, e salpicara o arranjo com as pétalas roxas e brancas das sálvias mexicanas da fazenda de Grant. O buquê era enorme, mas ainda assim nem de longe era suficiente. Respirando fundo, bati. Elizabeth passou em frente à janela e abriu a porta. Hazel estava encaixada em seu quadril, com a bochecha apoiada no ombro de Elizabeth. Estendi as flores. Um sorriso se espalhou no rosto de Elizabeth. Em sua expressão, vi reconhecimento e alegria, mas não a surpresa que esperava. Quando ela me olhou dos pés à cabeça, eu me senti como uma filha, voltando de uma colônia de férias para junto da mãe, que se preocupara desnecessariamente. Só que, em vez de férias, tinha sido minha adolescência inteira, minha emancipação, minha experiência como sem-teto e como mãe solteira. Além disso, não se poderia dizer que a preocupação de Elizabeth tinha sido desnecessária. Mas, naquele instante, os anos que haviam se passado, desde que eu saíra de sua casa, pareceram curtos e distantes. Abrindo a tela, ela estendeu o braço por cima do buquê, passando-o em volta do meu pescoço. Eu me apoiei no ombro que Hazel tinha deixado livre e ficamos ali, em um abraço desajeitado, até a bebê começar a escorregar do quadril de Elizabeth. Ela a empurrou de volta para cima e me afastei para olhar as duas. O rosto de Hazel estava escondido. Elizabeth secava lágrimas dos cantos dos olhos. Vitória! Exclamou. Em seguida, fechou a mão em volta dos meus dedos e seguramos o buquê juntas. Por fim, ela o pegou. Senti sua falta. Eu também, falei. Ela então segurou a tela aberta e meneou a cabeça, convidando-me a entrar. Você já jantou? Sobrou um pouco de sopa de lentilhas e fiz sorvete de baunilha hoje à tarde. Acabei de comer, respondi, mas aceito o sorvete. Hazel ergueu a cabeça do ombro de Elizabeth e bateu palmas.
Você já comeu o seu, garotinha, disse Elizabeth, beijando o topo da cabeça da menina e entrando na cozinha. Ela pôs Hazel no chão e a bebê se agarrou às suas pernas, debruçando-se do freezer até o balcão sem dar um passo. Elizabeth conseguiu pegar um pote de sorvete, uma tigela e uma colher. Subindo, disse ela, quando acabou de encher a tigela. Hazel estendeu as mãos para cima e Elizabeth se abaixou para apanhá-la com um só braço. Vamos sentar à mesa com sua mãe. Meu coração disparou diante da maneira casual como Elizabeth se referiu à minha maternidade, mas Hazel, é claro, não estranhou. Lavei as mãos na pia e me sentei. Elizabeth arrastou a cadeira alta de modo que ela ficasse de frente para mim. Mas, quando se inclinou para colocar a bebê lá dentro, Hazel gritou e se agarrou à nuca de Elizabeth. Não, obrigada, tia Elizabeth, brincou ela com calma, interrompendo o grito de Hazel. Então tirou a cadeira de bebê do caminho e arrastou uma cadeira normal para o seu lugar, sentando-se com Hazel apertada contra seu corpo. Ela vai se acostumar com você, declarou. Precisa de um tempinho para se acostumar. Grant me disse. Você esteve com ele? Assenti. Agora há pouco. Vim aqui antes, mas quando vi você no jardim com Hazel, fiquei tão surpresa que saí correndo. Fico feliz que tenha voltado. Eu também. Elizabeth empurrou a tigela de sorvete pela mesa e nossos olhares se cruzaram. Eu estava de volta. Talvez não fosse tarde demais, afinal. Tomei uma colherada gelada e cremosa. Quando ergui os olhos, Hazel tinha se virado para mim. Ela me espiava timidamente com os lábios finos entreabertos. Voltei a encher a colher, levando-a em câmera lenta até a boca, mas no último instante girei-a na direção de sua língua. Ela engoliu, abriu um sorriso e escondeu o rosto no peito de Elizabeth. Então, levantando a cabeça, abriu a boca novamente. Peguei uma segunda colherada de sorvete e a enfiei entre seus lábios. O olhar de Elizabeth oscilava entre o rosto da bebê e o meu. Como você tem passado? Perguntou. Bem, respondi, evitando seu olhar. Ela balançou a cabeça. Nada disso. Quero saber exatamente como você tem passado, desde que nos vimos pela última vez no tribunal. Quero saber tudo. Pode começar me dizendo para onde foi quando fugiu de lá. Não cheguei longe. Meredith me pegou e me mandou para um abrigo como tinha prometido. Foi terrível. Havia pavor em seus olhos ao fazer essa pergunta, e eu soube que ela esperava que eu confirmasse seus piores pesadelos sobre como minha vida tinha sido ao longo da última década. Para as outras garotas, sim, falei com sarcasmo, lembrando-me da adolescente que eu tinha sido e todo o mal que causara. Para mim, só foi terrível porque eu não estava aqui com você. Os olhos de Elizabeth se encheram de lágrimas. Hazel bateu na mesa com punhos impacientes. Eu lhe dei outra colherada e ela esticou os braços, como se quisesse que eu a pegasse. Olhei para Elizabeth. Ela assentiu, encorajando-me. Vá em frente. Com as mãos trêmulas, segurei Hazel por baixo dos braços, erguendo-a e puxando-a para mim. Ela era mais pesada do que eu imaginava. Quando a coloquei no meu colo, ela balançou o bumbum contra o meu abdômen e enfiou a cabeça debaixo do meu queixo. Afundei o rosto no cabelo em sua nuca. Seu cheiro era como o de Elizabeth, óleo de cozinha, canela e sabonete de limão. Respirei fundo, envolvendo sua cintura com meus braços. Hazel enfiou a mão na tigela, mergulhando os dedos no creme derretido. Elizabeth e eu ficamos observando-a comer.
o sorvete pingando em seu vestido de linho sem babador. Sua testa concentrada parecia tão séria quanto a do pai. Onde você mora? Perguntou Elizabeth. Tenho um apartamento e um negócio também. Faço arranjos de flores para casamentos, aniversários, eventos em geral. Grant diz que você é incrível. Ele me falou que as mulheres fazem filas de dobrar o quarteirão, que esperam meses para comprar suas flores. Dei de ombros. Tudo o que sei aprendi aqui, reconheci. Olhei em volta, lembrando-me da tarde em que Elizabeth cortou um lírio ao meio em cima de uma tábua naquela mesma mesa. Tudo era exatamente como eu me recordava. A mesa e as cadeiras, o balcão limpo e a pia funda de porcelana branca. A única coisa nova era uma pintura, uma reprodução de um jacinto roxo, do tamanho de uma caixa de fósforos, que pairava numa moldura de vidro azul, apoiada no parapeito da janela, ao lado da fileira de garrafinhas azuis. Foi Catherine que lhe deu? Perguntei, indicando a pintura com a cabeça. Elizabeth fez que não. Foi Grant. Catherine morreu antes de pintar um jacinto que achasse bom o suficiente para mim. Mas este era o favorito de Grant e ele me deu de presente. É lindo. Elizabeth assentiu. Também adoro. Ela se levantou e trouxe a pintura até a mesa, colocando-a entre nós duas. Eu analisei a maneira como as flores se juntavam em volta do caule, suas pétalas pontiagudas se encaixando como peças de um quebra-cabeça. Algo na configuração delas me fazia acreditar que o perdão deveria vir naturalmente, mas que naquela família não tinha sido assim. Pensei nas décadas de mal-entendidos, desde as rosas amarelas até o incêndio, nas tentativas frustradas de perdoar e ser perdoado. Tudo mudou, disse Elizabeth, como se lesse meus pensamentos. Grant e eu, depois de tantos anos, voltamos a ser uma família. Espero que você volte a fazer parte dela. Já sentimos saudades demais de você, não é, Hazel? Minha filha estava concentrada na tigela, já vazia àquela altura. Ela a virou de cabeça para baixo, pegando-a de volta e analisando o círculo cremoso que deixara em cima da mesa. Com seus dedos espalhou o creme em círculos, uma pintura abstrata e açucarada sobre a madeira. A mão de Elizabeth se aproximou da minha em cima da mesa. Ela a ofereceu para mim e, ao fazê-lo, tive a sensação de que estava me oferecendo um caminho de volta àquela família na qual eu era amada, como filha, como mulher e como mãe. Peguei sua mão. Hazel enfiou a dela grudenta e quente entre nossas palmas. Porém, mesmo com o perdão tão claro nas palavras de Elizabeth, eu ainda tinha uma pergunta. O que aconteceu com o vinhedo? O pavor que senti foi o mesmo que percebi na voz de Elizabeth quando me perguntou sobre minha adolescência nos abrigos. Nós duas tínhamos imaginado o pior. Nós o replantamos. O prejuízo foi considerável, mas nada em comparação ao fato de ter perdido você. Durante anos, as videiras novas foram finas e as ervas daninhas grossas. Eu só saía de casa no outono para fazer a degustação, e mesmo assim, porque Carlos quase derrubava minha porta todas as noites. O trailer não estava mais lá, Carlos também não. Ele voltou para o México há 1 ano, depois que Perla foi para a faculdade, explicou Elizabeth. Os pais dele estavam velhos e doentes. Eu tinha finalmente aprendido a lidar com minha dor e a cuidar do meu vinhedo. Não precisava mais dele. Então, a perda de minha filha também teria ficado mais fácil, se eu tivesse esperado tempo suficiente. Mas 1 década é tempo demais para esperar. Eu pressionei o nariz contra os cabelos encaracolados de Hazel,
aspirando novamente seu cheiro doce. As uvas devem estar quase boas, falei. Provavelmente. Há 3 dias que não confiro. É mais difícil agora, ela inclinou a cabeça para Hazel. Mas vale a pena. Quer minha ajuda? Perguntei, indicando o vinhedo com um gesto. Quero? Respondeu Elizabeth sorrindo. Vamos. Então pegou um pano de prato úmido do escorredor e limpou as mãos e o rosto de Hazel enquanto ela se contorcia. Do lado de fora, subimos no trator vermelho. Elizabeth foi na frente e eu a segui depois de lhe passar Hazel. A menina se sentou no colo dela, estendendo os braços para tocar o volante. Mas, quando o motor deu partida, se virou para enterrar o rosto no peito de Elizabeth, pressionando a orelha contra sua axila para abafar o som. Fomos sacolejando pela estrada, passando por onde o trailer costumava ficar, até a colina em que eu havia encontrado a uva madura, no ano em que causei o incêndio. Elizabeth desligou o motor. O vinhedo estava silencioso. Hazel se afastou de Elizabeth, olhando por sobre as videiras em direção à casa. Seus olhos sonolentos acompanharam a linha do telhado até as janelas do andar de cima. Quando me viu, levou um susto, como se tivesse se esquecido de que eu estava ali. Mas então abriu um sorriso lento, tímido, radiante. Estendendo os braços na minha direção, soltou um gritinho de prazer. O som agudo abriu uma rachadura fina na casca de noz que envolvia meu coração, tão perfeitamente quanto teria partido uma delicada taça de cristal. Eu a puxei para mim. Descemos do trator e nos agachamos junto às videiras. Hazel apertou o rosto contra um cacho de uvas e me juntei a ela. Peguei uma fruta, cortei-a com o dente e dei um pedacinho para minha filha. Ela já havia sido iniciada nesse ritual. Juntas, mascamos a casca e degustamos o miolo macio, passando de uma bochecha para outra. Eu sorri. 75 por 7. As uvas estavam maduras.